Olá a todos, bem-vindo ao meu canal, Rony Analisando as Escrituras. Hoje nós vamos falar sobre o diabo, Satanás, o maligno. A teologia cristã acredita que o diabo era um anjo de luz que se rebelou contra Deus e arrastou consigo um terço dos anjos, né? Um terço dos anjos entraram na rebelião de Lúcifer. O que em si já é uma coisa meio estúpida, né, pessoal? Um Deus criar um ser que teria poder para se rebelar contra ele. Já seria uma coisa meio estúpida para um Deus todo poderoso. E esse diabo, segundo a teologia cristã, ele foi lançado na terra. Que também é outra coisa estúpida, né? Porque Deus ia lançar o seu arqui-inimigo, que poderia até combatê-lo, lançar aqui onde ele tem a sua coroa da criação, que é o ser humano. É tão estúpido quanto, por exemplo, um pai levar seus filhos para brincar num lugar que só tem pitbull. Olha lá, crianças, pitbull, vamos brincar. Não faria sentido, né? Porque se Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, Deus deveria proteger o ser humano e não deixar o seu arqui-inimigo com ele. É o mesmo que você ter, por exemplo, um traficante que quer te matar, te ameaça de morte, anda armado, aí você pega esse traficante e bota na casa dos seus filhos. Ó, fica lá na casa dos meus filhos um tempo. Não faz o menor sentido. Fora que, quando o ser humano peca, os cristãos acreditam que é por influência do diabo e seus demônios, né? São seres espirituais. Mas só que se o ser humano peca por influência de seres espirituais, quem é condenado ao suposto inferno não é o diabo, é o ser humano. Então isso é tão esquisito que é o mesmo que você sofrer um golpe de um malandro, o malandro vai lá e te vende um bilhete falso de loteria, você vai na delegacia denunciar o malandro, o delegado, em vez de prender o malandro, prende você, sendo que você foi a vítima do malandro. É a mesma coisa, eles acreditam que o ser humano, por exemplo, ele cometeu um erro, ele matou alguém, foi por influência de demônios, mas quem vai para o inferno é você, não o suposto demônio. Na verdade, já é estranho bastante Deus não destruir esse arqui-inimigo, né, Satanás. Ele não pode, ele não quer. Qual é o propósito dele deixar o seu arqui-inimigo aqui com os seres humanos? Nietzsche uma vez questionou isso. Nietzsche falou: se Deus não pode destruir Satanás, ele não é um Deus tão poderoso. Agora, se ele pode e não quer ou não faz, esse Deus é um sádico. Porque isso é a coisa mais estúpida que existe, acreditar em um Deus todo poderoso que tem um inimigo à sua altura. Não faz sentido. Agora, será que a Bíblia respalda a existência do Satanás? Vamos ver. Satanás, então, ele tem por objetivo corromper a criação e atrapalhar os planos de Deus. Não é isso que eles falam, desde Adão e Eva, lá, que Satanás fez a Eva comer a maçã. Então vamos analisar. Quando Deus queria tirar seu povo do Egito, Satanás foi lá e endureceu o coração do faraó, para o faraó não deixar o povo sair do Egito. Não. Segundo a Bíblia, era Deus que endurecia o coração do faraó. O faraó, o Satanás, então, tentou atrapalhar os planos de Deus, enviando demônios para atormentar Abimeleque e o rei Saul. Não, segundo a Bíblia foi Deus. Espíritos maus ou demônios foram enviados para esses dois personagens da parte de Deus, não do diabo. Não é o diabo que controla os demônios? A Bíblia fala que foi Deus que mandou. O diabo vai mandar a operação do erro para todo mundo acreditar na mentira? Não, segundo Paulo, Deus enviou a operação do erro. Ah, mas o diabo entregou algumas pessoas à homossexualidade, às suas paixões infames, para homens com homens e mulheres com mulheres? Não. Segundo Paulo em Romanos 1, foi Deus que entregou as pessoas a paixões infames, não foi o diabo. Ah, mas o diabo mente, amadinho. Ele mente e engana os profetas para poder trazer mensagens falsas para o povo. Não, segundo o livro de Reis, foi o próprio Deus que enviou um espírito de mentira na boca dos profetas para eles pregarem profecias falsas. Não foi o diabo. Ah, mas o diabo vai destruir toda a criação do Senhor com o Apocalipse, mandar fogo do céu. Não, também é Deus, segundo a Bíblia, que vai fazer tudo isso. Então, quando a gente pega a Bíblia e analisa, pessoal, não tem uma ação sequer do diabo. A única ação que a gente pode encontrar do suposto diabo é do livro de Jó. Mesmo assim, foi Deus que permitiu que ele fizesse isso, que ele tirasse tudo que Jó tinha numa aposta, né? Que é até engraçado, né? Que Tiago fala que Deus não pode ser tentado pelo mal, mas ali é uma tentação. E quando chega no último capítulo de Jó, 28, eu acho que no versículo 22, fala assim: e consolaram a Jó de todo o mal que Deus lhe enviara. Então foi Deus que fez todo o mal na vida de Jó, não foi o diabo. O diabo foi só um instrumento. O livro de Jó também não é um livro histórico, ele é um livro poético, tá? Ele não é um livro real, ele não tem nem como situar o livro de Jó em algum período histórico. E o livro de Jó também, o Satanás ali não é um ser espiritual, tá? Ali eu já fiz um vídeo no outro canal, posso fazer aqui de novo, que ali na verdade o Satã é uma pessoa, tá? Então quem fez mal para Jó foi o próprio Deus. Então o que esse diabo faz na Bíblia? Nada, porque tudo que tem na Bíblia é feito por Deus, tanto o bem quanto o mal. Tanto que Isaías 45:7 fala assim: eu faço a luz e eu crio as trevas, eu faço o bem e faço o mal. Eu, Deus, faço todas essas coisas. Então que diabo é esse que não faz nada e é o Deus que faz tudo segundo ele mesmo? Segundo Jeremias fala assim:
Lamentações, perdão, fala assim: da boca de Adonai sai tanto bem quanto mal, tantas bênçãos quanto as maldição. Quer dizer que tudo que acontece, seja bom ou ruim, vem da parte de Deus, não na parte de um ser do mal. Então que diabo é esse que não é presente na Bíblia? A gente não vê ele agindo em nada na Bíblia, a gente vê Deus fazendo essas coisas, atrapalhando os seus próprios planos, como endureceu o coração do faraó. Isso acontece, pessoal, porque quando a Bíblia foi escrita, lembrando que a Bíblia não foi escrita em português e nem em 2025, esse termo Satã não significava nenhum ser espiritual. Eu costumo usar como exemplo a palavra gay. Eu sempre uso isso como exemplo. Se alguém encontrar um documento na casa de George Washington, lá de 1700 e pouco, e falar assim: George Washington estava gay na Casa Branca, né? George Washington were gay, significa que o George Washington era homossexual? Não. Porque naquela época a palavra gay não tinha nada a ver com homossexualidade. Na verdade, isso é uma concepção moderna da palavra. Gay significava alegre, feliz. Tanto que na década passada, no começo da década, os americanos tinham um gibi chamado HQ Gay, que era um gibi para crianças. E não tinha nada de pornografia ou de homossexualidade no gibi, porque gay era alegre, feliz, descontraído. Aquela bomba que os americanos lançaram em Hiroshima, eles escreveram Enola Gay, que dizem que era em homenagem à mãe do piloto. Então não tinha nada a ver. Até o sobrenome gay ou gayer era comum nos Estados Unidos. Eu não sei se o Gustavo Geyer, até porque ele era professor de inglês, se a família dele tem alguma origem americana ou internacional, porque o Geyer também, o nome dele é Geyer, que é um nome comum nos Estados Unidos. Era, né, comum, hoje talvez nem tanto. Então se alguém achasse um documento de 1700 e pouco falando que George Washington era gay, não dá para entender como homossexual, porque naquela época aquela palavra não tinha esse sentido. Essa palavra tem esse sentido em menos de 100 anos. Então o que acontece, pessoal? A mesma coisa a Bíblia. A Bíblia foi escrita milênios atrás por outros povos de outra cultura. E quando os autores utilizavam o termo Satã, eles não pensavam no ser espiritual. Eles pensavam no que a palavra realmente significa. É um substantivo que significa adversário, inimigo, opositor. A primeira vez que ela aparece é no livro de Jó, e a segunda vez que ela aparece na Bíblia é no livro de Crônicas. Mas olha que curioso, o livro de Crônicas é pós o cativeiro babilônico. Agora o livro de Samuel é anterior a Crônicas. E Samuel 24:1 fala assim: então a ira de Deus, é o tetragrama, se acendeu contra Israel, e incitou Davi, o rei Davi, a enumerar o povo, e disse: vai, Davi, enumere Israel e Judá. Fazer um censo. O Crônicas, que foi escrito depois do cativeiro babilônico, já traz essa palavra. Fala assim: então Satã se acendeu em Israel, e Satã incitou Davi a fazer o censo e disse: vai, Davi, enumere Israel e Judá. Como é que Deus no livro virou Satã em outro livro, pessoal? Samuel fala que foi Deus. Crônicas 21, vocês podem ver na sua Bíblia. Primeiro Crônicas 21, fala que foi Satã. Por quê? Porque ali é a mesma pessoa. Os hebreus não tinham essa concepção de que Satã fosse um ser espiritual ou arqui-inimigo de Deus. Na verdade, eles usaram ali o termo Satã porque foi uma ideia adversa, algo que é adversa sobre o rei Davi. Ele quis fazer o censo, então foi uma ideia adversa. Por isso o termo Satã, e não um ser espiritual. Tanto que vocês podem ver, por exemplo, na jumenta de Balaão, em Números 22. Quando o anjo se manifesta para Balaão, ele fala o seguinte: eis que o Senhor me enviou como o teu Satã. Ué, era Satanás? Deus enviou um anjo como diabo? Não, pessoal. É que o Deus enviou aquele anjo para se opor a Balaão, para adversar a Balaão, porque Balaão estava subindo para lançar um oráculo contra os israelitas, e Deus mandou esse anjo interromper. Então o anjo ali naquele momento, ele estava sendo um Satã, um adversário de Balaão, não um Satã, um ser espiritual. Isso não existe na Escritura. O rei Salomão, depois que o rei Salomão peca, a Bíblia no livro de Reis fala assim: então o Senhor levantou um outro Satã para Salomão, Ben-Hadad, o rei da Síria. O rei da Síria era um diabo? Era um ser espiritual, metafísico? Não, pessoal, é que ali o Ben-Hadad era um adversário, ele ia ser um inimigo de Salomão, um Satã. É isso que significa essa palavra, não significa ser espiritual. Jesus e Pedro. Jesus se virou para Pedro. Primeiro Jesus falou: o Filho do Homem vai ser entregue aos gentios, vai ser flagelado, torturado e morto. Aí Pedro se enche de compaixão e fala: Senhor, não vamos permitir que isso aconteça. Aí Jesus se vira para Pedro, segundo o texto, não é para um ser espiritual, é para Pedro mesmo, e fala: aparta-te de mim, Satanás, porque tu pensa mais nas coisas dos homens que nas coisas de Deus. Então Jesus estava chamando Pedro de Satanás. Por quê? Pedro era um Satanás? Não, pessoal, é porque Pedro estava se opondo àquilo que deveria acontecer, ao flagelo e tortura de Jesus. Teve até um rapaz que comentou no último vídeo que falou assim: era Satanás que estava em Pedro amadinho. Então o Satanás é bonzinho, né? Porque ele estava se opondo ao sofrimento de Jesus. Então Satanás é um ser do bem, né?
Fora que o texto não fala que era Satanás, o texto fala que Jesus se virou para Pedro, e chamou ele de Satanás, Pedro. Então não era um Satanás que estava em Pedro, pessoal. Até porque é engraçado, né? Jesus seria o Filho de Deus, né? o Deus encarnado, mas ele está sempre ali com bate-papo com Satanás, em vez de impedir Satanás de entrar em Pedro. Fora outras passagens, né? Que, por exemplo, em João 6,70, Jesus fala assim para os seus apóstolos: eu escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo, se referindo a Judas. Judas era um ser metafísico? Era um diabo, pessoal? Não, ali diabo é que ele quer dizer que é um opositor, um adversário, um inimigo, porque Judas ia traí-lo, não um ser espiritual. Teria lógica Jesus fazer o ministério andando com 11 apóstolos e um diabo? E o diabo ainda participou da última ceia? Inclusive na última ceia Jesus fala para Pedro: Pedro, Simão, Simão, Satanás me pediu para se andar contigo. Então Jesus fica de bate-papo com o arqui-inimigo do pai dele, pessoal? Claro que não, que Jesus estava falando é que Pedro estava desacreditando das coisas que deveriam acontecer e que Pedro ia negar ele por 3 vezes. Então quando ele fala que Satanás estava pedindo a Pedro, é que Pedro já estava com ideias adversas ali, desconfiando, tal, não acreditando muito, querendo negar Jesus. É disso que Jesus estava falando, pessoal. Todos esses versículos que você vê na Bíblia não é um ser espiritual. Ah, porque não é maravilha que o próprio Satanás se transfigure em anjo de luz. No próprio versículo Paulo fala: pessoas falsas entraram no nosso ministério, usurpadores. Aí ele fala que não é surpresa que Satanás se transfigure em anjo de luz e que alguns ministros são ministros do pecado. Paulo está falando do que, pessoal? De falsos pregadores que se infiltravam ali na comunidade. Então quando ele fala que Satanás se transfigura em anjo de luz, ele está se referindo a isso, ao inimigo. Não é surpresa que os nossos inimigos também fingem que são pessoas de luz para poder destruir o nosso trabalho. Então em toda a Bíblia, pessoal, não tem Satanás. Ah, Ronaldo, mas e o Apocalipse lá, que fala que Satanás deu poder ao dragão, que não sei o que. Ali é inimigo, opositor, pessoal. O Apocalipse é um livro simbólico. Quando o Apocalipse fala de uma besta, você pode ver no capítulo 12, comparar com o capítulo 13, que ali fala que é um dragão, mas é a mesma coisa, 10 chifres, cor vermelha, 7 cabeças, é a mesma coisa. Ele está se referindo a uma potência estrangeira. Ali ele usa o termo grego therion, que é o mesmo termo que aparece em Daniel. Daniel viu 4 therion, 4 feras, 4 bestas, que eram todos países inimigos, estrangeiros, inimigos de Israel. Então ali no Apocalipse também, ele está falando de um inimigo de Israel, que no caso era Roma. Então quando ele fala o Satanás, ele está dizendo o quê? De um inimigo, Roma. Ele não está falando de uma pessoa física. Até porque aquela batalha que tem no céu, as pessoas acham que ele é Satanás caindo do céu. Porque Miguel batalhou com o diabo e seus anjos no céu. Só que o Apocalipse também fala que Jesus nasceu no céu. Jesus nasceu no céu, pessoal? É claro que não, que eles são só metáforas. O Apocalipse é um livro simbólico. E quando ele fala que o dragão, que é Roma, arrastou 1/3 das estrelas, ele está se referindo aos israelitas. Porque desde lá de Jacó, que sonhou com o sol e com a lua e com 11 estrelas, essa referência de estrelas é aplicada aos israelitas. Vocês podem ver o livro de Daniel, que ele fala assim: os que ensinam a justiça dos judeus, né, israelitas, são como estrelas do céu. Então não tem nenhum diabo no Apocalipse. Mas esse do diabo eu vou fazer um vídeo à parte posteriormente nessa playlist, tá? O diabo não existe. Aí eles pegam Isaías 14:12, que ele fala: como caíste do céu, ó Lúcifer. Ali é uma profecia contra um rei orgulhoso, pessoal. A palavra Lúcifer, que não aparece na Bíblia, que a linha hebraica é Hillel Ben Shará, é a brilhante estrela da manhã. É uma referência ao planeta Vênus. E é um título que os reis gostavam de usar. Como até hoje, quando você é uma pessoa muito famosa, a gente chama de estrela. Ah, a Xuxa é uma grande estrela, o Roberto Carlos é uma estrela do pop, e assim por diante. Porque pessoas que brilham muito, são populares, são que nem as estrelas, todo mundo vê. Então o rei gostava de ser chamado de a brilhante estrela da manhã. E cair do céu é uma expressão, que nem você pode ver em Ezequiel 37. Fala que o faraó do Egito estava no céu e caiu. Quando foi que o faraó do Egito foi para o céu e caiu, pessoal? É só uma expressão hebraica, bíblica da época. Então Isaías 14:12 não está falando de um Lúcifer, um ser espiritual. Até porque em Apocalipse, Jesus aplica a si mesmo a mesma expressão. Apocalipse 22. Ele fala: eu sou a descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Porque Jesus está falando que ele era a estrela da manhã porque ele brilha muito. Todo mundo ia conhecer ele. Então não tem nenhum Lúcifer nos dois textos. Ezequiel 28 também não tem, mas eu teria que fazer um vídeo à parte. Enfim, resumindo, a palavra Satã em hebraico é só um substantivo, que é aplicado para homens, para inimigos, ou para qualquer pessoa que tenha uma ideia diversa. Pode ser um inimigo te perseguindo, como Pedro, que fala assim: fugir do diabo e ele resistirá de vós. Ali é um inimigo. Pode ser uma pessoa que é adversa, alguma ideia, como por exemplo Pedro. Pedro estava se opondo à paixão de Cristo, então ali ele se tornou um Satã naquele momento. Mas é basicamente isso, pessoal. A palavra Satã não é um ser espiritual metafísico. Quando os autores da Bíblia estavam escrevendo, quer o Velho Testamento em hebraico, quer seja o Novo Testamento em grego, que aí vem Satã ou Diabolos em grego, eles estavam escrevendo apenas isso: oposição, adversário e inimigos.
Em nenhum desses textos eles tinham em mente um ser espiritual, tá? Aleatoriamente eu vou fazer vídeo sobre esse tema, tá? Pegar um versículo específico, um texto específico e vou fazer um vídeo. Mas isso aqui é um resumo geral. Satanás, diabo não existe, tá? Não existe isso daí. É só uma interpretação moderna de um termo antigo que não significava isso. É que nem a palavra gay. Eu não posso pegar alguém do século passado e dizer que esse alguém é homossexual porque foi chamado de gay. Porque naquela época a palavra gay não significava homossexual. A mesma coisa Satã. Eu não posso pegar uma palavra hebraica, de uma cultura de um povo, de milênios atrás e falar que está se referindo a um ser espiritual. Não está, pessoal. Isso tudo, na verdade, é um equívoco e uma má interpretação, principalmente dos crentes que não estudam, não fazem uma exegese do texto. Mas não existe nenhum Satanás na Bíblia. Tá bom? Espalhe esse vídeo para as pessoas verem. Gostou do vídeo, pessoal? Aproveita e deixa um like, tá? Isso ajuda a aumentar a atividade. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Considere entrar nas listas de aviso que eu tenho, WhatsApp, Telegram, o link está aqui na descrição de qualquer vídeo, tá? Que cada vídeo que eu faço eu coloco lá, não é grupo, tá? Compartilha também nos grupos que você faz parte e comente também, que seu comentário é muito importante. Muito obrigado a todos aí que assistiram, paz a todos.